Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo de reviewing para os senhores. A partir de agora, em detalhes, falaremos dele, Nike KD 16. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo para vocês agora vai ser uma revisão, ou um reviewing, deste modelo aqui que eu estive usando nas últimas semanas. Se você ainda não segue o canal, siga que é muito importante, deixa o like nesse vídeo, e quem quiser comprar esse tênis aqui, mas não só ele, e muitos outros em promoção, link na bio dos nossos grupos de Telegram e WhatsApp. É só clicar que você vai ser direcionado para os grupos, atualizações todos os dias. É só acompanhar, totalmente gratuito. Vamos começar falando da parte de tração, como sempre aqui no canal, e eu vou fazer um comparativo, logicamente, com o KD 15, que está aqui do lado, eu vou colocar ele aqui também, certo? Já vou fazer aquele comparativozão dos dois modelos para ficar fácil para vocês. Vou começar mostrando aqui o solado do KD 16. Confesso que ele tem um padrão bem diferente, né? Ele tem algumas engrenagens no desenho do solado do tênis aqui, um negócio que me deixou preocupado. Porém, conforme eu fui usando o modelo, não tive problema. Realmente, numa quadra mais lisa, num taco de madeira, é um tênis que vai ter, assim, uma excelente durabilidade, eu creio, certo? Vai ser um tênis que vai durar legal, mas no áspero, eu já acho que não vai ser tão interessante. Eu coloquei um vídeo no nosso Instagram, @2011, quem não segue, segue lá também. Eu coloquei um vídeo mostrando a diferença dos dois solados. Vou mostrar aqui o solado do Nike KD 15, ele tem um padrão diferenciado também, mas é que parece mais um sistema de coral, né? E aqui acabou durando um pouquinho mais a borracha do KD 15, eu achei. Primeiro que eu consegui chegar nessa conclusão sem muita dúvida. Eu usei o 15 muito mais, acabei usando o 15 mais tempo do que o 16, já uso o tênis há bem mais tempo. O solado aparenta uma durabilidade bem mais interessante. Já que no 16, mesmo usando ele em quadra lisa apenas, você percebe os cantos da borracha já um pouquinho mais gastos, né? Lá no @2011 eu fiz o vídeo e mostrei os dois solados, você percebe um desgaste um pouquinho maior. Também porque a borracha aqui do 16, ela é translúcida, e normalmente a borracha translúcida ela é um pouco mais mole, o que acaba desgastando um pouquinho mais rápido a borracha, certo? Mas de uma maneira geral, ambos os modelos você consegue usar mais interessante aí numa quadra mais lisa. Dá para usar numa quadra mais áspera? Dá para usar numa quadra mais áspera, mas eu não recomendo. Eu acho que o 15 vai durar um pouquinho mais, o 16 já vai ter um desgaste muito precoce e você vai acabar perdendo o tênis muito rapidamente. Então eu não indico o uso outdoor de nenhum dos dois, mas se for para arriscar, eu arriscaria o KD 15. Dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de amortecimento, uma das principais características da linha do KD e que eu gosto bastante. Vamos fazer já logo direto um comparativo entre os dois sistemas de amortecimento aqui dos modelos. Existe diferença entre os dois modelos? Existe. É perceptível? É perceptível. Estupidamente perceptível? Não tão estupidamente perceptível, mas eu vou explicar a diferença entre os dois modelos. Aqui no queridíssimo Nike KD 16, a gente vai ter o que no sistema de amortecimento? A gente vai ter um sistema Zoom Air aqui na ponta do pé, que pega basicamente praticamente toda a ponta do tênis, e do meio para trás a gente vai ter um sistema Air Strubble, que é diferente do sistema Zoom Air Strubble. Aqui o sistema Air, ele está mais voltado para amortecimento, não é infinitamente voltado para retorno de energia, diferentemente do sistema Zoom, que está aqui no antepé do tênis, por isso que ele está colocado aqui, você pisa com a ponta do pé, que te dá energia para jogar seu corpo para frente e você ter mais velocidade, mais agilidade, enfim, um retorno maior de energia aqui na ponta do pé. Essa espuma da entressola, se eu não estou enganado, a marca não discriminou, mas eu acredito que seja uma espuma Cushlon, certo? Que é mais macia do que o Pylon. Vamos às diferenças agora. Aqui no KD 15, o que nós temos na entressola do modelo? Aqui nós temos um sistema Zoom Air Strubble de comprimento total, aqui do calcanhar até no antepé, certo? A espuma eu creio que também seja a Cushlon, que é mais confortável que o Pylon. Qual é a diferença que eu senti muito perceptível no modelo? Como eu disse anteriormente, o sistema Zoom Air Strubble, ele tem uma necessidade, uma característica de devolução de energia, diferentemente do Air Strubble, que mais amortece do que retorna. Então, a sensação de retorno de energia, principalmente no calcanhar, foi um pouquinho maior. Muda alguma coisa? Por isso que eu falei que não mudava tanto. No calcanhar você não precisa de tanto retorno de energia, porque você apoia a ponta do seu pé para correr. O calcanhar é mais amortecimento, mais protege contra o impacto. Então o Zoom Air que está aqui no calcanhar, o Air que está aqui no calcanhar do 16, já faz isso muito bem, certo? Aqui no Zoom Air do 15, você vai ter aí uma diferença e vai perceber que ele devolve um pouco mais de energia. Quando você pisa, seu pé volta para cima um pouquinho mais rápido quando comparado aqui com o 16, certo?
existe essa diferença, além de ter a necessidade, né, a diferença de ter o sistema total aqui no 15. Você tem o sistema Zoom Air Strobe de comprimento total, da ponta do pé até o calcanhar. Aqui você tem apenas no calcanhar e na ponta do pé um sistema Zoom Air. Diferença muito perceptível? Não, pouco perceptível pelo que eu falei. Você vai ter retorno de energia na ponta do seu pé, no calcanhar, proteção contra impacto em ambos os modelos excelente, você não vai ter problema com isso. Velocidade, agilidade, tudo na ponta do pé. Os dois têm o sistema Zoom Air na ponta do pé, então assim, tranquilo, Zoom Air Strobe, né? Na ponta do pé, então tranquilo, você não vai perceber. Mas pisando com o calcanhar, você vai perceber que, logicamente, seu calcanhar aqui no 15, ele volta para cima um pouquinho mais fácil do que aqui no 16. Ambos os modelos extremamente confortáveis, você não vai sentir praticamente nenhuma diferença nesse sentido, certo? Então assim, agilidade, troca de direção, proteção contra impacto, tranquilo, você vai ter aqui tanto no 15 quanto no 16. Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora da parte de materiais, certo? Quem quiser adquirir qualquer um dos dois modelos, link na descrição do tênis ou dos links de Telegram, WhatsApp com atualizações diárias, clica lá que você vai ser direcionado totalmente gratuito às melhores promoções. Vamos falar da parte de cabedal dos dois modelos aqui. Diferenças, diferenças e diferenças? Nem tanto. Eu não colocaria assim tanta diferença no quesito material dos dois modelos. Aqui no 16 a gente tem essa malha trançada com um sintéticozinho, certo? Que tem aqui no toolbox do tênis e aqui no calcanhar. A lateral do tênis tem essa parte plastificada, que funcionaria como uma aleta lateral para proteção, né, de suporte do tênis, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro, certo? É uma parte emborrachada. Essa parte roxa do modelo aqui é uma parte que parece muito um EVA, um tecido mais sintético, na verdade é um tecido sintético, que faz aqui um contorno de detalhe estético, na minha opinião, no tênis, certo? Seria mais ou menos isso o cabedal do tênis, não tem muito de diferente, não tem assim extremos materiais diferenciados no cabedal do 16. No 15 a gente tem basicamente a mesma coisa, o mesmo estilo de malhazinha, trançada aqui com um pouquinho de sintético. A diferença maior fica por conta aqui do calcanhar, que ele tem esse tecido mais firme, mais justo no calcanhar, formando um contraforte. Não que no 16 não tenha, tem também, mas é que aqui ele fica mais evidente, porque colocar um detalhe você percebe mais facilmente. E a grande diferença dos dois modelos, na minha opinião, na parte de material, tá aqui na parte lateral, onde formam as aletas pro lado de fora e pro lado de dentro do pé, também pensando em suporte, certo? Eu vou explicar melhor a diferença das duas que eu percebi lá na parte de forma e suporte, mas assim, bem diferente. Aqui é um pedaço de plástico realmente, é um TPU plástico, você sente o material um pouco mais firme. Aqui no 16 é mais uma borracha. A diferença que eu percebi, ficando bem simples para vocês entenderem, seria mais ou menos isso, certo? Mas esteticamente, os dois modelos aqui, muita pouca diferença no quesito materiais. Outra principal diferença que eu também posso pontuar aqui na parte de materiais seria a parte de íris. Aqui no 15 ele fecha reto, com um espaço maior aqui no toolbox, na ponta do tênis, e aqui no 16 ele vai fechando e termina um pouquinho mais justo aqui na ponta do pé. Além da parte das aletas também aqui no 16 fecharem um pouco mais justas na parte do peito alto do pé, quase descendo para a parte dos dedos aqui, diferentemente do 15, né? Uma diferença sutil, mas eu percebi uma diferença nesse sentido também. Ela fecha um pouquinho mais larga aqui no 15. Certo? Seriam aí basicamente as duas diferenças principais, a aleta e essa parte do sistema de amarração aqui dos modelos. Parte de forração interna, eu creio que basicamente a mesma coisa, não deu para diferenciar muito assim, porque eu usei muito mais o 15, então a parte de dentro do tênis já está mais acostumada com o formato do meu pé, o 16 ainda está tudo novinho, a espuma está bem rígida, bem firminha, então assim, muita pouca diferença no encaixar o tênis no pé, não percebi muita coisa, parte de forração interna dos dois modelos aqui bem tranquilo. Talvez a língua do 16 um pouquinho mais de espuma, mas também creio que bem pouca diferença. Ambos os dois modelos são meio boots, a língua é presa nas laterais, mas você consegue uma amplitude bem interessante. Parte de forma, eu vou explicar direitinho depois lá em forma e suporte a respeito dessas coisas das línguas aqui dos dois modelos, certo? Mas, de uma maneira geral, parte de materiais dos modelos aqui, basicamente a mesma coisa. Vamos aqui pesar os dois modelos, lembrando que ambos são tamanhos 42. Vamos começar com o KD 15, tamanho 42, 426 gramas. KD 16, também tamanho 42, 427 gramas. Basicamente, o mesmo peso para ambos os modelos. Isso eu posso garantir aos senhores. Nenhuma diferença quando coloco o tênis no pé. Você praticamente não lembra muito que o tênis está ali, porque realmente o tênis, eu gosto muito ali do KD, e é um tênis que praticamente eu nunca lembro que está no meu pé, porque ele é bem confortável, ele tem um encaixe muito legal no meu pé que é mais estreito, eu vou explicar melhor também depois, mas enfim, dois modelos muito parecidos, até no peso, se você perceber, diferença mínima.
1 grama, não dá nem para colocar como diferença de peso aqui entre os dois modelos. Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora de forma e suporte. Talvez aqui a principal característica que eu consegui diferenciar mais os dois modelos, por assim dizer. Vamos começar aqui com o KD 16. Como disse anteriormente, a parte de amarração dele, ela fecha um pouquinho mais justa no meio do pé, tanto aqui na ponta quanto aqui no meio do pé do peito mais alto, mais próxima dos dedos, certo? O que isso pode acarretar de problemas? Pessoal dos pés mais largos, certo? Eu creio que existe uma diferença já interessante entre o 16 e o 15 nesse sentido. Você vai ter um pouquinho mais de espaço, nada absurdo, mas um pouquinho mais de espaço aqui no 15, porque o sistema de amarração ele é um pouquinho mais largo, principalmente pensando em toe box, que seria a ponta do pé aqui. Já no 16, a sensação foi de mais justo, o tênis fecha mais firme no seu pé. Isso muito fácil de você perceber. Quando você amarra ele, você percebe que o sistema de amarração gruda mais no seu pé. Não que o 15 não faça, faz também, mas o que eu percebi mais facilmente foi aqui no calcanhar, certo? Aqui no 15, eu percebi que ele fica com uma dobra. Quando você dobra o pé, você sente que ele dá aquela dobrada no calcanhar e ele abre um pouquinho, principalmente as duas aletas aqui. Quem usa tênis, quem está acostumado, quem presta atenção nisso, vai entender o que eu estou falando nessa questão de abrir aqui as aletas. O 16 já não aconteceu. Ele ficou bem mais modelado no meu pé, bem mais justo no meu pé, tanto na ponta quanto no meio, quanto aqui no calcanhar. Vamos pensar calcanhar, estou falando aqui na parte do último ilho aqui alto, certo? Um encaixe muito legal, muito bacana, o tênis praticamente não teve movimentação. Problema para os pés largos, creio que um número a mais. Se você tiver o pé muito grande, eu acho que nem um número a mais vai ajudar. Principalmente porque a ponta do tênis, ela é mais estreita, e o maior problema eu creio que vai ser o meio do pé, porque as aletas fecham aqui, certo? E você pode ter um incômodo muito grande aqui no meio do seu pé. Ainda falando dos pés largos aqui no 15 agora, como eu disse, não existe assim uma diferença extremamente grande, mas como eu falei também, você vai perceber que a parte da última aleta aqui, ela dobra um pouquinho quando você faz aquele movimento de movimentar a ponta do pé e levantar o seu pé para trás aqui assim, certo? O tênis dobra, normal, todo tênis faz isso. Esse daqui a sensação foi de um pouquinho mais de moleza, vamos dizer assim, para ficar fácil de vocês entenderem. Ele dobra um pouquinho mais e você sente a aleta abrindo um pouquinho mais para fora, diferentemente aqui do 15. Uma diferença assim extremamente grande, nossa, isso atrapalhou o suporte do tênis, alguma coisa nesse sentido? Não, nenhuma diferença nesse sentido, não atrapalhou o suporte, mas foi uma diferença que eu percebi. Então assim, quem gosta daquele negócio mais grudado, mais firme no pé, o 16 vai ser bacana, o 15 já vai ter um pouquinho mais, bem sutil na verdade, um pouquinho mais de espaço aqui na parte do tornozelo, além da ponta do pé também sobrar um pouquinho mais de espaço, nada extremamente grande. Eu também aconselho um número a mais, o meio do pé vai apertar se você tiver o pé mais largo, então assim, a diferença dos dois é a mesma. A diferença de espaço aqui foi muito sutil, mas ela existe e eu tinha que chamar a atenção aqui na parte de forma e suporte. Certo, meus queridos? Ambos os modelos, para quem tem o pé estreito, certinho, ou compridinho, igual é o meu, você não vai ter problema nenhum, um encaixe muito bacana. Não vou mentir que, logicamente, meu pé estreitinho e compridinho encaixou bem bacana aqui no 16. Não que no 15 não tenha feito, fez também. Mas assim, como eu disse, aqui a movimentação do meu tornozelo foi melhor, o tênis ficou mais grudadinho no meu pé, certo? Mas ambos os modelos, pensando em suporte, não atrapalhou em nada. Pode ficar tranquilo que não vai ter diferença nenhuma. Eu tô só chamando a atenção para essa diferença que eu percebi aqui nos dois tênis. Vamos falar de base agora. Vou mostrar para vocês aqui, basicamente, a mesma coisa. Um antepé bem largo e um calcanhar não tão largo assim, mas que oferece um suporte bem bacana aqui, tanto de antepé quanto de calcanhar, certo? Muito tranquilo nesse sentido, a base dos dois modelos bem sossegada, os dois modelos têm barra antitorcional aí no meio do pé, como tá dando pra ver, certo? Entrando na parte de suporte propriamente dita, muito tranquilo os dois tênis, eu não percebi assim uma diferença extremamente grande entre eles, mas se fosse para escolher, eu prefiro o 15, porque eu acho que essa aleta lateral de plástico, realmente um TPU mais firme, aqui na lateral do tênis, tanto externa quanto interna, ela me deixou assim, vamos pensar, psicologicamente mais protegido. Por que eu tô falando psicologicamente mais protegido? Porque na prática eu não senti uma diferença tão grande. O encaixe do 16, sendo um pouquinho mais justo, grudadinho mais no meu pé, e essa parte emborrachada na lateral, ofereceram um suporte mais interessante, e você também não teve, eu não tive movimentação e não senti nenhum desbloqueio, nenhum movimento, né? Os gringos falam muito de desbloqueio e tal. Enfim, não senti um movimento muito grande no pé, da mesma maneira que eu também não senti aqui no 15, mas eu gostei mais das aletas laterais do 15, eu acho que elas oferecem, vou repetir mais uma vez, psicologicamente falando, um pouquinho mais de sustentação na lateral do pé. É muito fácil de perceber. Aqui no 15 você também percebe, porque realmente essa lateral emborrachada, ela oferece assim um suporte e um encaixe bem bacana, certo?
Talvez aqui um pouco mais de firmeza, você percebe realmente que as aletas estão aqui, e talvez aqui no 16, a parte do tênis ser um pouquinho mais justo e mais anatômico, vamos pensar no meu pé, que foi assim que eu percebi, talvez também ofereça a mesma qualidade, pensando em qualidade, do 15, certo? Mas pensando nesse sentido, a minha opinião seria as laterais aqui do 15, eu achei mais interessante. Problema de suporte em algum dos dois? Nenhum problema de suporte. O pé praticamente não movimenta, certo? Um leve movimento de ponta de pé aqui no 15, porque ele tem um pouquinho mais de espaço. Aqui no 16, praticamente nenhuma movimentação. Pode ser também, logicamente, como eu disse, a parte interna do tênis aqui, a parte da espuma já está mais acostumada com o meu pé, então vai tomando mais a sua forma do seu pé. E aqui no 16, por estar muito novinho, né, talvez um pouco menos de movimentação, mas assim, nada que desabone o modelo. Uma movimentaçãozinha na ponta do pé é normal, eu sempre falo isso, é impossível um tênis ficar muito colado no seu pé. Existem tênis que são assim, e eu sempre chamo atenção aqui, mas no caso aqui, os dois modelos, bem tranquilos nesse sentido, nada que desabone. Parte de suporte dos dois modelos realmente muito bacana, você não vai ter problema. Tornozeleira em qualquer um dos dois funcionou. Aqui no 16 um pouquinho mais de dificuldade para eu conseguir calçar e apertar e colocar o tênis dentro do pé, até porque, como eu disse, essa parte do colarinho do tênis você percebe olhando, talvez essa sutil diferença de localização do último milho aqui no colarinho do tênis tenha sido uma diferença interessante, pensando aqui no encaixe e na amarração que eu chamei a atenção anteriormente, certo? Então assim, duas características diferentes dos dois modelos, um pouco de diferença na parte de amarração, mas nada que vá comprometer a parte de forma e suporte aqui de ambos os modelos. Vamos dar minha conclusão, minha opinião final aqui sobre o Nike KD 16 no comparativo com o 15, logicamente que foi o que eu fiz. Dois modelos muito bacanas, eu sou muito fã da linha do Kevin Durant, eu tenho vários tênis da linha do Kevin Durant, eu gosto bastante da linha do Kevin Durant. Não vou esconder isso de vocês, até porque é um tênis que encaixa muito bem no meu pé, normalmente eles são estreitos e compridos, e é o estilo do meu pé, então assim, encaixa muito bem. Houve assim uma gritante diferença entre os dois modelos? Não. Basicamente a mesma coisa poderia chamar a atenção. Uma leve diferença no sistema de amortecimento, uma leve diferença na parte de materiais, sistema de amarração, o encaixe no pé é basicamente a mesma coisa, a sensação do tênis ao jogar basicamente a mesma coisa. Então assim, os dois modelos muito interessantes. Quem gostou muito do 15 vai gostar muito do 16, continua sendo um tênis excelente, um tênis muito bacana para quem gosta de jogar basquete, um tênis muito legal para retorno de energia e proteção contra impacto, um tênis que pesa um pouco, 426 gramas, no caso aqui 27 e 26 que deu, mas assim, dois tênis que eu não lembro, eu gosto de falar isso, eu não lembro que eles estão no meu pé, certo? Então assim, dois tênis bem tranquilos. O 15 está custando um pouquinho caro, veio um pouquinho salgado, mas lá nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp aqui na descrição você vai encontrar ele em promoção já em vários sites. É só acompanhar que você vai encontrar esse tênis em promoção em vários lugares. O 15 quase não encontra mais, está muito difícil de encontrar. Antes que vocês perguntem, talvez alguma loja NBA ainda tenha o 15, porque eu andei rodando em algumas lojas da NBA um tempo atrás e quase todas elas tinham alguns pares do 15. Mas está bem difícil de encontrar. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, mais um review bem completo para vocês aqui do canal 2111. Quem gostou, curte, compartilha e deixa o like, que é muito importante. Um abraço, meus queridos, tamo junto? Valeu!